Mas vamos primeiro com o assunto PSG, porque o PSG, né, Clara, tem sofrido muito com lesões, por isso tem rodado bastante, né? Obrigado, Luiz Henrique, a rodar bastante o time titular. Enfrentou no final de semana o Lyon, venceu por 3-2 com um gol no apagar das luzes e está apenas 2 pontos na liderança, né? Para cima do Olympique de Marseille, que tem 25 pontos, e também do Lens, que está na terceira colocação com 25 pontos. Preocupa um pouco esse início aí, esses primeiros meses do PSG no Campeonato Francês, ou ainda é amplamente favorito? Gil, ainda é amplamente favorito. Eu acho que a gente tem motivos para ver o copo meio cheio e motivos também para ver o copo meio vazio. É um PSG que em 12 rodadas tem 8 vitórias, já tem 3 empates e uma derrota, a derrota para o Olympique de Marseille. E aí vale lembrar que este mesmo PSG da temporada passada, que estava sofrendo na Liga dos Campeões, no Campeonato Francês estava voando. A gente vai lembrar especialmente que o PSG até faltando 4 rodadas para o final do campeonato, estava ainda tentando o título de forma invicta, né? O PSG poderia ter conquistado o campeonato francês de forma invicta, mas ele tem uma derrota faltando 4 rodadas para o final. Então foi um PSG na temporada passada que, apesar de sofrer na Liga dos Campeões, estava fazendo muito além do que normalmente já faz no campeonato francês, que é ser campeão. Esta temporada é uma temporada, por incrível que pareça, mais comum às outras, em que o PSG faz um campeonato tranquilo, é líder o campeonato quase todo, mas não vence de forma invicta, como quase aconteceu na temporada passada. Eu acho que tem vários motivos para a gente trazer aí. A questão das lesões é uma delas, mas ela não é a única, porque na temporada passada não tinha as lesões, mas o Luiz Henrique já fazia uma rotação muito grande, ele já colocava em campo um PSG B. É verdade que nessa temporada ele tem sido obrigado muitas vezes a colocar um PSG C, digamos assim, mas ainda assim já era um PSG que rodava bastante. Então é um PSG que a gente vê com um desinteresse grande em campeonato francês. Alguns jogadores que aí sim individualmente fizeram a diferença na temporada passada ou não estão disponíveis ou não estão tão bem nessa temporada, então isso também tá acontecendo. Mas assim, a metade meio cheia é que continua sendo favorito, continua ganhando, continua líder, e a tendência é que, com o retorno dos jogadores lesionados, o PSG não tenha novos desafios, né? Bom, considerando que recupere jogadores e não perca outros. Só para lembrar, nesse momento o PSG não tem Nuno Mendes, Hakimi, Désiré Doué e Dembélé. E alguns jogadores a gente sabe que estão no limite. O Barcola saiu da partida contra o Bayern de Munique dizendo: eu estou cansado. Então, não é comum você ver os jogadores falando: a temporada está pesada, eu estou cansado. Assim, estamos hoje, 10 de novembro. Então, tem coisas ali que a gente está sentindo neste PSG, mas o copo meio cheio, na minha opinião, que continua sendo favorito, e acho muito difícil que perca esse campeonato francês. Ô, Wallace, você acha que isso pode ser algum reflexo do fato da gente ter tido a Copa do Mundo de Clubes, o PSG não pôde se preparar tanto assim, porque as lesões têm sido recorrentes, né? Mudo! Mudo! Aí, né? Aí, olha aí, ó. Olha aí. Eu tinha mutado porque tava com barulho de obra aqui do lado e esqueci de desmutar. Mas eu não tenho nenhuma dúvida, Gi. De verdade, nenhuma dúvida. Eu acho que tem um outro ponto, tem Nations também, né? Vários desses jogadores foram até a reta final. O Nuno Mendes é um deles. Eu acho que o Nuno Mendes é uma parte relevantíssima, né? Desse time. Cara, hoje você tá aí na campo, o PSG ontem, né? Foi a campo sem 2 dos seus laterais, que talvez o Hakimi e o Nuno Mendes, que são peças que dão o diferencial desse time em vários momentos. O Nuno foi até a final da Nations, depois jogou o Mundial de Clubes. Enfim, eu acho que isso tem com certeza um impacto, e a gente já falou isso em outros momentos, até aqui no MFM, não estava no dia, mas eu vi que vocês falaram. Também vai impactar o Chelsea, também vai impactar o Real Madrid, que chegou ali à reta final do Mundial de Clubes. É uma temporada que ela, de fato, está sendo muito impactada pelo Mundial de Clubes, e digo mais, vai ser impactada também pela questão da Copa do Mundo, que vai impactar a próxima. E aí as temporadas vão se impactando naturalmente e as lesões vão ficando cada vez mais recorrentes. Cada vez mais.
esses times, né, que brigam por coisa grande todo ano, que tem jogadores grandes todo ano indo para competições de seleções também, vão ter que montar 3 times, cara. Cada vez mais você tem que montar 2, 3 times para conseguir suportar. E, repito, o PSG tá jogando sem Hakimi, sem Nuno Mendes, sem Dembélé. Então, estamos falando de talvez pilares desse time que mudam completamente, né? A história deles. O ponto Ontem é jogou. que... Pode falar, Tati. Não, só trazer. O ponto é que eu acho que o PSG, entre aspas, por mais que ele vá perdendo pontuação no campeonato francês, eu não vejo nenhum time hoje com a capacidade de poder competir durante toda a temporada com qualquer PSG, o A, o B ou o C, dentro da Liga Francesa. Total. Então, por mais que ele vá tropeçando, vai perdendo pontos, vá ganhando os jogos no final, aquela coisa toda, cara, o PSG, a real é que só pode perder por o PSG, o campeonato francês. Se o PSG fizer uma temporada muito ruim, ele perde o francês para ele mesmo. Porque a diferença é muito grande do PSG para o restante dos competidores. O ponto eu acho, se essa inércia e essa coisa estranha e tudo isso que está acontecendo dentro do campeonato francês é trazido para a Champions. O ponto é que o PSG está sem os seus principais jogadores no início da temporada. E no início da temporada, o PSG tem que fazer o quê? Somar os pontos para classificar para a próxima fase. O problema é não ter esses caras no mata-mata. Então, o que o Wallace falou para mim é certo. O Mundial de Clubes está afetando os clubes. E eu acho que os próprios jogadores, alguns, estão identificando que vamos pegar leve agora, porque a gente não pode estourar lá na frente. Quando chegar a principal fase da temporada, e a temporada termina com uma Copa do Mundo, os caras querem estar lá. Então, eu acho que, assim, também o não vamos correr risco, por exemplo, alguns jogadores que, de repente, se as lesões fossem essas mesmas em março, né, ou em abril, com um mata-mata de Champions, com a possibilidade de título, a utilização seria diferente. Mas eu acho que, assim, isso que está acontecendo com o PSG agora, pode acontecer agora. O problema é se isso continuar acontecendo para abril ou maio do ano que vem. E eu acho que, pegando isso que a Tati falou, PSG, né? Tudo bem, eu gosto do Marseille, tá? Eu acho que o Olympique é um bom time, a gente tá vendo aí na Champions alguns bons jogos também. Mas a diferença é muito grande, né? De investimento, de time, etc. E esse é um ponto que a Ligue 1 vai dar esse respiro pro PSG. Na temporada passada, no momento que o PSG explodiu, no momento que o PSG, virou o PSG, que papou a Champions e tal, e fez o Dembélé melhor do mundo e tal, a Ligue 1 tinha morrido já, cara. Ligue 1 tinha acabado. E aí, isso dá descanso enquanto você tá ali numa La Liga, brigando com o Barcelona, Real Madrid, talvez até um Atlético, mas Barcelona e Real sempre estão ali. Uma Premier League, uma briga de foice no escuro. Tudo bem que o Liverpool já tinha adiantado em pontuação, mas você tem briga para classificação de Champions, você tem outras questões ali que são importantes. Enfim, a Ligue 1 permite pro PSG o descanso na hora final, né? E aí, só lembrando uma coisa, a Liga, assim, o nível dela para o PSG faz com que, né, isso seja possível, e já é uma competição com menos datas, né? Porque a Liga tem 18 clubes, então isso já faz uma diferença. E a outra questão para mim, que eu acho que é um copo meio cheio para o PSG, que é o que a Tati estava falando, que é quando essas lesões estão acontecendo, né? Porque o PSG, neste momento, está fazendo a parte dele na Liga dos Campeões. Porque perdeu o jogo contra o Bayern de Munique, mas segue entre os 8. Já passou, na minha opinião, pela pior fase da competição, porque já pegou os seus 2 adversários de pote 1, venceu um deles, que um foi o Barcelona, e o outro o Botafogo, Barcelona, igual eu vou fazer a cobertura da seleção brasileira. Botafogo não ganhou. Importante lembrar que não ganhou do Botafogo. Não ganhou do Botafogo. Não ganhou do Botafogo. E toda hora, eu, em vez de falar Brasil, eu falo Bahia. O tic-tac já tá complicado aqui. E o PSG tá fazendo a parte dele da Liga dos Campeões, né? Ganhou do Barcelona, que era o adversário de pote 1, perdeu pro Bayern de Munique, mas se imaginava que essas eram as 2 partidas que o PSG poderia derrapar, né? Não necessariamente nas 2, mas são as 2 partidas que o PSG pode derrapar. Derrapou em uma delas. Então, na Liga dos Campeões, apesar das lesões, o PSG está fazendo a parte dele, assim, está entre os 8. Próximo jogo é em casa contra o Tottenham. Então, na minha opinião, com o que a gente tem hoje, tem uma grande chance de ter mais 3 pontos. Então,
tem também o copo meio cheio. Agora, para onde a gente vai com essas temporadas que nunca mais acabam, né? Porque a gente fala, não, nessa temporada tem o Mundial de Clubes. Aí você fala, não, porque na próxima temporada tem a Copa do Mundo. Então, todo final de temporada tem algo. Então, quando que a gente vai conseguir, de certa forma, encontrar uma solução? Porque aí, a gente tem falado muito, né? As grandes equipes vão precisar de 3 times. A maioria dos técnicos não gosta de trabalhar com elenco gigantesco. E mais, como é que você consegue montar um time que tenha entrosamento, tempo de jogo junto, se você nunca consegue jogar o mesmo time? Então, assim, é um caminho que a gente está indo de calendário de futebol, e a gente discute isso aqui sempre, mas, né, trazendo mais uma vez a questão apenas como a reflexão de para onde vamos. A gente realmente não sabe, né? Então, algum algo precisa ser feito, algum gás precisa começar a caminhar. É um assunto que a gente sempre debateu aqui, porque o futebol brasileiro ainda tem um calendário pior em relação à Europa, inclusive em relação à Inglaterra, que ainda tem aquela Copa da Liga Inglesa que dificulta ainda mais para os times, mas sem dúvida, cada vez mais, em todos os lugares do mundo, a gente está vendo a corda ser muito esticada e é muito complicado, porque isso desgasta demais os jogadores. O futebol já é complicado, já gera muita lesão. E aí você ainda estica ainda mais a corda, fica realmente difícil de se sustentar a longo prazo.